Delegado, com as informações que o senhor já tem a respeito da morte do menor Pedro Henrique Neves Galvão, de 7 anos, que foi encontrado brutalmente assassinado nas margens do balneário, nas proximidades da Avenida Merim, aqui em nossa cidade de Bacabal, crime esse que deu uma grande repercussão, não só aqui em Bacabal, como também em nossa capital? Sem dúvida, Romário, um crime realmente hediondo, que teve muita repercussão, muita comoção por parte aqui da sociedade bacabalense, que presenciou um achado de cadáver em que um menino de apenas 7 anos de idade foi brutalmente assassinado. Crime esse, inclusive, com requinte de crueldade, razão pela qual uma equipe coordenada pelo delegado plantonista, o delegado Luiz Conte Neto, que é o delegado agora titular do 2º DP, foi com sua equipe formada pelos investigadores Bruno, Alexandro, o escrivão Lílio, até o local, tá certo, onde encontrou o corpo dessa criança. E tão logo eles fizeram o local de crime, preservaram o local de crime, fizeram os levantamentos preliminares e naquele momento, então, eles já recolheram algumas provas que vão servir durante o inquérito policial. A partir de então, eles começaram então a realizar várias diligências que culminaram na prisão do Jadielson de Sá Ferreira, conhecido popularmente como Ulisses na cidade. Tá certo? O Ulisses, inclusive, foi conduzido à delegacia e foi autuado em flagrante pelo delegado Luigi. Certo é que o autor do crime, suspeito, ele vem negando a autoria dos fatos, mas pesa contra ele algumas testemunhas, certo? Testemunhas estas fundamentais, sendo que 3 ou 4 dessas testemunhas, inclusive, afirmam categoricamente ter o visto adentrando ao matagal com a vítima, assim como com uma outra criança que é irmã dessa vítima, que tem apenas 9 anos de idade. Criança essa que, inclusive, cabe ressaltar, também confirma que esse indivíduo teria também tentado levá-la ao matagal e não conseguiu intento, tá certo, em seu propósito. Razão pela qual, então, o delegado autuou em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. O corpo do menor já foi, inclusive, encaminhado a São Luís para que fosse submetido ao exame necroscópico para detectar a causa-morte. Foi feito aqui um exame preliminar no hospital pelo médico plantonista, que realmente confirmou que havia algumas lesões na criança, inclusive lesões na região craniana, que possivelmente deve ter sido a causa-mortes. Mas, como eu falei, o que vai realmente definir isso é o exame necroscópico. Não obstante a causa-mortes, o delegado, quando encaminhou o corpo da criança até o ML em São Luís, também para detectar se havia vestígios de alguma violência sexual, uma vez que chegou ao conhecimento da autoridade policial que o Ulisses também tentou violentar sexualmente esse menor. Mas, como eu falei, é uma prova pericial que a gente vai aguardar a chegada do laudo para comprovar. O importante é que a Polícia Civil, mais uma vez, deu uma resposta satisfatória a um crime de repercussão aqui na cidade. Parabenizar aqui mais uma vez a equipe do delegado plantonista, que realmente não mediu esforços em colocar atrás das grades esse indivíduo. Indivíduo este que, inclusive, conseguimos prendê-lo há cerca de uns 50 dias, vocês devem lembrar, e que ele também foi conduzido à delegacia por suspeita de ter violado uma sepultura, vilipendiado um cadáver e subtraído algumas joias. Inclusive, a gente acredita, inicialmente, que esse homicídio do menor tenha como motivação esse fato. Então, no caso, pode ter sido uma parada mal dividida entre seu Francimar e o vulgo Ulisses? Veja bem, de acordo com o que já temos aqui inicialmente, Romário, ou foi uma má divisão das joias que eles venderam, tá certo? Ou então vingança mesmo, por parte do Ulisses, uma vez que o Francimar, assim que ele foi conduzido à delegacia, ele declinou o nome de seus comparsas naquela empreitada criminosa da subtração das joias. Ou seja, ou foi como uma vingança pela delação por parte do Francimar, caso que é o pai da criança, ou mesmo em razão de uma má divisão dessas joias e do dinheiro que eles receberam com a vinda dessas joias. Agora, delegado, na cabeça da criança, ou seja, no crânio, teria uma lesão. A Polícia Civil, no local, conseguiu achar uma banda de um tijolo. Provavelmente, o Ulisses pode ter lesionado a cabeça do menor Pedro Henrique com essa banda de tijolo? A gente não descarta, mas essa possibilidade, uma vez que quando o delegado com a equipe chegou ao local de crime, ele fez o devido isolamento e naquele momento ele arrecadou alguns materiais que estavam próximos ao corpo. Dentre esses materiais que estavam próximos ao corpo, ele arrecadou esse tijolo, O tijolo, inclusive, está partido. Esse tijolo, inclusive, já faz parte do inquérito policial, assim como as vestes do Ulisses também, que o delegado conseguiu também apreender no interior de sua residência. E esse material todo a gente vai encaminhar também ao Instituto Criminalística, a fim de verificar se há a presença de sangue, ou qualquer outro elemento informativo que ligue, tá certo, esse tijolo ou esse material que estava com Ulisses ao crime propriamente dito.
Agora, delegado, o resultado desse exame deve demorar quantos dias chegar aqui em nossa cidade? A previsão, segundo nos foi informado, de chegar ao laudo necroscópico é de 10 a 15 dias. Mas a gente, inclusive, vai tentar entrar em contato com o diretor do Instituto de Criminalística, assim como o diretor do Instituto Médico Legal, a fim da gente realmente ver a possibilidade de eles anteciparem o resultado desse laudo, mas que a gente depende desse laudo para a conclusão do inquérito policial. Inquérito policial este, inclusive, vai ser presidido pelo delegado De Robson, que é o titular do primeiro DP, uma vez que o fato foi em sua área circunscricional, mas a gente também aqui na Delegacia Regional vai dar todo o suporte ao delegado De Robson, a gente inclusive vai disponibilizar investigadores, eu também vou pessoalmente também acompanhar essas investigações, porque realmente a gente precisa concluir esse inquérito com 100% de esclarecimento. Agora, delegado, a nossa equipe esteve no local hoje, recebeu a informação que o Ulisses, depois que ele foi preso pela Polícia Civil, ele teria trocado de roupa. Essa roupa que ele estava antes, a polícia já conseguiu achar? No caso, era a camisa dele? É a roupa que eu acabei de mencionar, viu, Romário? A gente conseguiu recuperar essa roupa que estava em sua residência, roupa bastante suja, inclusive, né? É essa roupa que a gente vai encaminhar ao Instituto Criminalístico para ser submetido às perícias pertinentes, para que a gente realmente tenha outro fato mais importante para juntar aqui no inquérito, né? Mas essa peça que sem dúvida vai ajudar bastante a esclarecer esses fatos. Nessa roupa tinha algum vestígio de sangue, delegado? Veja bem, aparentemente a gente não percebeu isso, né? Até porque a roupa está bastante suja. Porque, na verdade, o Ulisses é usuário de droga, a gente sabe, inclusive, de acordo com o que nos foi repassado, ele estava, inclusive, bastante alterado por ocasião dos fatos. Inclusive, quando ele foi na delegacia, a gente percebeu que ele realmente estava meio ainda fora de si. Já hoje, no caso, no dia seguinte, que eu conversei com ele há pouco, aparentemente estava mais tranquilo, tá certo? Mas o Ulisses é realmente uma pessoa que a própria mãe já falou pra gente, quando ele foi preso a outra vez, que ele tem esse hábito de violar sepulturas, já teve algumas passagens pela polícia, pelos crimes de furto, por baderna, enfim, uma pessoa realmente que já quanto mais na prática delituosa. Mas essa roupa que a gente arrecadou com ele, a gente acredita sim, que foi a roupa que ele usava no momento em que ele supostamente cometeu esse crime. Agora, delegado, deixa bem claro que não há crime perfeito, e sim investigação perfeita, que no caso a Polícia Civil deu a resposta, não é isso? Sem dúvida, é por isso que a gente sempre fala aqui, a gente gosta de deslocar até o local do crime, porque é justamente no local do crime que a gente pega aqueles primeiros elementos, Romário, aqueles elementos essenciais ao pleno esclarecimento dos fatos, e a gente, desde que assumimos esse regional, a gente sempre conversa aqui com a equipe de delegados, de investigadores, de escrivões, para que realmente a gente sempre esteja presente no local do crime, para justamente a gente pegar esses elementos essenciais à elucidação dos fatos.